iniciei na Stilbras 2 anos depois que ela já existia, né, praticamente. Começou como Antenas Presidente e eu fui professora de música durante 14 anos. Então, meu trabalho era com crianças e idosos. Gostava muito do que eu fazia, mas casada e viajamos e mudamos para muitas cidades, e aí quando voltamos para Prudente, o meu campo de música já tinha se esgotado para mim, né? Então eu passei a cuidar de uma loja de onde surgiu a ideia de fazer antenas. Foi de dentro de uma loja que eu cuidava de som automotivo. E eu fiquei nessa loja mesmo depois que iniciou as atividades da fábrica. E aí nós acreditamos num negócio que não deu muito certo e eu fui obrigada a fechar essa loja. E aí fui para ajudar o Ricardo na fábrica com o sócio, né? E fui cuidar da parte administrativa e financeira. E chegando lá, para minha surpresa, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com o administrativo e financeiro, né? Para minha surpresa, era uma coisa que o sócio dele não cuidava e ele sempre viajou muito. O Ricardo, ele saía de manhã na segunda-feira e voltava na sexta-noite, porque a área dele era vendas. Ele tinha que buscar vendas. E aí, quando eu comecei a levantar a situação da empresa, eu cheguei para ele e falei: Ricardo, a situação da empresa está complicada, porque ele não está cuidando do suporte da empresa. E da maneira que ele está levando, não vai durar muito tempo. E aí foi onde desfizeram a sociedade e ficamos nós dois. E aí eu passei a cuidar da parte administrativa e financeira. Então, eu me lembro que a primeira mesa era 2 cavaletes com uma tábua em cima, um caixotinho de maçã do lado para pôr a impressora. E ali eu comecei a levantar toda a situação da empresa, que era muito complicada. Mas devagar eu fui vendo a situação e nós chegamos ao ponto de sentir que estávamos praticamente numa situação precária, né? E aí eu falei para o Ricardo o que fazer. Nós tínhamos que decidir ou parar tudo e realmente recomeçar em outro lugar, ou então encarar a dificuldade e ir para frente. E nós resolvemos encarar. E enquanto ele viajava, que ele continuou buscando vendas, essa era a parte dele, eu ficava na fábrica cuidando da parte administrativa e financeira. E foi aí que nós começamos a enfrentar as primeiras dificuldades financeiras, principalmente com fornecedores, né? E eu passei por muitos desafios também, fornecedores que passaram a não acreditar em nós, a situação de fornecedores que você liga para tentar negociar a sua dívida e a pessoa acaba te ofendendo, te chamando de cego, disso e daquilo. Eu escutei muita coisa, ao ponto de desligar o telefone, sentar, chorar, respirar fundo, voltar e falar não. Mas aí a gente trabalhou direitinho, foi um dia de cada vez e conseguimos pagar cada centavo dessa dívida. Passamos por muitas dificuldades dessa, não foi uma nem duas, né? Então, de Antenas Presidente, chegamos hoje ao nome Stilbras. Foi por esse motivo que mudou. E aí, diante de tudo isso, eu ainda tinha 2 filhos para cuidar, tinha a fábrica para olhar e muitas vezes ligar para ele e falar o que eu faço, porque não tinha naquela época gerente de produção, não tinha ninguém de suporte para ajudar, era eu e ele e só. Então, aquilo que muitas vezes ele não estava ali para ver, eu tinha que ver e pedir auxílio para ele de longe e tentar ajudar da melhor maneira que eu podia. Não é fácil você começar um negócio, principalmente sem dinheiro, como nós começamos, com a cara e a coragem. Vamos dizer assim, quebramos
3 vezes, acho que foi mais ou menos isso. Fomos e voltamos ao fundo do poço umas 3 vezes. Mas aí a gente olhava um pro outro e falava, vambora, entendeu? Calçava a cara e vamos enfrentar. E nunca deixamos de honrar os compromissos, vamos dizer assim, reconhecer a dívida. Sabe aquela coisa, eu devo sim, vou te pagar, mas não vou fugir, não estou com as malas nas costas. E até chegarmos aqui onde chegamos. Ainda, vamos dizer assim, é fácil hoje? Também não é. Passamos por desafios financeiros, administrativos, mas eu tenho assim, o maior orgulho em dizer, em 28 anos de empresa, da forma que nós conduzimos a empresa, por exemplo, de parte administrativa, nós tivemos em 28 anos, dá para contar no dedo de uma mão as ações trabalhistas que nós tivemos. Então, a maneira que nós conduzimos para tratar pessoas sempre foi com muito respeito, sempre foi acreditando nas pessoas e nós somos assim até hoje. Nós acreditamos naqueles que estão ao nosso lado. E assim nós somos com nossos clientes também. As pessoas que passaram pelo meu departamento administrativo e financeiro, eu sempre passei o seguinte legado. O cliente é cliente, independente se ele compra R$10, R$100 ou R$10.000 ou R$100.000. Ele é cliente e ele deve ser tratado da mesma maneira. O dinheiro do que te paga R$10 vale o mesmo tanto daquele que te paga R$10.000. Ele é cliente tanto quanto o outro. Então ele deve ser respeitado tanto quanto tal. O tamanho dele não importa. Importa que ele é um cliente e está trazendo proventos para dentro da empresa. Então nós temos que respeitá-lo. Se ele nos respeita, ele tem que ser respeitado. Então isso sempre foi algo que eu tentei passar para a equipe. E às vezes foge um pouco das mãos. Às vezes a equipe cresce e você não consegue dominar todo mundo, você é obrigado a colocar pessoas e às vezes foge de tudo aquilo que você ensinou, mas aí você pega atrás de volta e começa a ensinar de novo e vai devagar. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? É muito bonito uma história que começa pequenininho e chega num tamanho como hoje é da Estilbras, e hoje todo mundo chega aqui e enche os olhos de ver Estilbras, mas só quem passou desde o início, como o Ricardo conta a parte dele de buscar a caixa de papelão e ir bem mais cedo para não ser nem talvez linchado pelos catadores de papelão, né? E também eu, como muitas vezes tive que ligar para clientes para poder cobrar e saber cobrar, porque hoje, infelizmente, é assim, a pessoa te deve e fica brava se você cobrar. Então, você tem que ter cuidado até nisso, porque aquele cliente que tinha vergonha de dever, isso não existe mais, né? São poucos. Quando eu devia para os meus fornecedores, eu ligava avisando, olha, eu estou devendo isso para o senhor, mas eu consigo pagar assim, 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 o senhor aceita? Teve um fornecedor que virou para mim e falou assim, você não vai me pagar nunca, eu estou cansado de escutar empresinhas do teu porte me prometer isso e nunca mais eu vou receber. Eu fiz questão de pagar cada centavo desse fornecedor e ele já me ligou várias vezes depois que nós nos tornamos Estilbras para vender para nós. Hoje eu não quero mais comprar dele, porque ele não acreditou em mim. E eu fiz questão de pagar cada centavo do que eu devia para ele e ainda liguei e perguntei se tinha algum juro para eu pagar para ele. Ele disse que não. E aí depois os vendedores passaram a ligar para vender para nós, mas hoje a gente não compra mais ele. O que é isso? Orgulho? Não. Só que eu acho assim, foi uma falta de respeito, porque eu precisei dele. Eu pedi para ele, eu fui humilde em pedir para ele me esperar. E isso daí que sirva como exemplo para aqueles que estão aqui dentro da Estilbras na área de recebimento. Se o cliente te liga, te pede para esperar, ele está
honrando com aquilo que ele te deve, ele está pedindo para você aguardar. E o nosso cliente hoje é o maior tesouro que a gente tem. Hoje todo mundo quer pegar o seu cliente e levar embora. Se a gente não souber tratar, hoje não é o teu produto que segura o teu cliente, é o seu tratamento. Tratar bem as pessoas é tudo aquilo que te segue. E isso é o legado que eu quero deixar para este Brás. Trate bem as pessoas, para que elas lembrem de você pelo seu tratamento e não só pelo teu produto. Porque o produto de qualidade nós temos. O Ricardo zela por isso desde o primeiro dia que ele criou a Brás. Desde o primeiro produto que ele criou, ele zela pela qualidade, ele briga por isso, e eu acho que isso tem que ser levado em conta. Mas, além da qualidade do produto, a qualidade do atendimento, a qualidade do tratamento com as pessoas, inclusive com seus clientes internos. Quem é seu cliente interno? Seu colega do lado, seu colega do departamento, entendeu? Do outro departamento. Ele é seu cliente, ele é seu fornecedor. Então, isso eu trouxe para dentro da Brás depois de ter aprendido muito também, porque como professora de música eu não sabia de nada disso. Eu fui para o Sebrae, fiz N cursos, 380 horas de cursos, tenho um calhamaço de diploma de cursos que fiz para poder aprender a lidar com a empresa, porque até então eu não sabia lidar com a empresa. E depois de tudo isso, não contente, resolvi fazer faculdade aos 37 anos de idade, fui fazer administração e vivi a administração de empresas e a faculdade acho que como nunca, porque eu trouxe a faculdade para dentro da Brás e vivi ela aqui dentro. Tanto que meu TCC foi desenvolvido aqui dentro da produção, né? Então, isso para mim foi viver realmente a Brás. E a Brás hoje faz parte, eu falo que ela é uma parte do meu coração, não consigo viver sem ela. E apesar de hoje a empresa não ser mais familiar, eu e Ricardo não sermos mais marido e mulher, somos sócios, mas a empresa ainda tem essa necessidade dessas duas partes. Por quê? Se completa. Eu acho que tudo aquilo que ele preza pela qualidade do produto, eu prezo pela qualidade do ser humano aqui dentro, da administração bem feita, tá? Que eu prezo por isso muito e zelo muito por isso. Então, acho que isso se complementa. O que eu acho que nós aprendemos com todos esses anos, 28 anos de empresa, é que a gente nunca vai conseguir ser perfeito, mas que toda vez que você tiver um desafio, não abaixe a cabeça. Não se sinta derrotado, muito pelo contrário. Quando você se sente desafiado, você tem que partir para cima e falar, eu consigo, eu posso. Entendeu? E foi sempre assim que eu consegui encarar as dificuldades da minha vida. Acreditando em Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele está do meu lado. E eu digo uma frase para todo mundo, que a Brás não é minha nem do Ricardo, ela é de Deus. Nós estamos aqui como como pessoas para cuidar disso aqui para Ele. Então, todos os dias nas minhas orações eu peço, Deus, até hoje eu fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amanhã me dê novamente sabedoria, paciência, expertise para poder lidar com cada problema que venha a aparecer. Dê paciência aos meus colaboradores, dê sabedoria a eles também, porque todos vocês precisam disso, todos nós precisamos disso, né? Não é fácil tocar uma empresa. Então, é isso que eu trago da minha história de Brás para vocês. Nós passamos uma vida difícil, criando filhos, levando uma empresa devedora, trazendo uma série de desafios, mas estamos aqui. E 2018, eu falei uma frase, a Brás vai ser a melhor fábrica de antenas do mundo. E eu não vou morrer antes de ver isso, eu tenho certeza, porque eu acredito nessa frase, assim como nós acreditamos na frase que está embaixo do nosso e-mail. Vamos fazer uma empresa para quem vier depois.
E fazendo essa empresa para quem vem depois, eu tenho certeza que ela vai ser reconhecida no mundo inteiro como a melhor empresa de fabricação de antenas, por esse zelo, por essa qualidade que a gente preza. E eu espero que isso seja levado à frente, para os próximos que vierem. É isso. Muito obrigada.